A relação nossa com a ficção é complexa, porque ela é muito desdobrada, ela tem uma série de dimensões que estão convivendo. Então, quando a gente faz essa oposição, tem a transparência, tem a opacidade, é porque a gente quer falar com um cinema que trabalha com uma continuidade da história, com um desenvolvimento dramático que tem uma série de providências para que o espectador mergulhe e esteja inteiramente voltado e se projetando naquela relação entre os personagens e tudo aquilo que se passa naquele mundo, digamos, da ficção. Tem toda uma série de providências que você pode tomar no sentido de fazer o espectador mergulhar naquela ficção como se ele estivesse olhando por uma janela. Por isso que a gente usa a metáfora da janela, né? Como se aquele mundo lá de lá tivesse uma espessura e realidade própria e ele evoluísse como se fosse um mundo que então eu estou olhando por uma janela. Por isso a ideia da transparência da tela. A tela vira uma janela. A janela se caracteriza por isso, né? Então é como se a superfície da tela, né, no limite, fosse uma janela. Então o que está do lado de lá, que você vê em 3 dimensões, na perspectiva, tudo isso, e tudo aquilo que acontece, fosse possivelmente um mundo real que eu estou mergulhando. E não é real no sentido da verossimilhança. Eu posso estar diante de uma ficção científica, pode estar diante de um filme de horror. É real no sentido do mergulho na regra do jogo, que define aquele mundo como se ele fosse praticamente autônomo, ele tivesse um desenvolvimento próprio e você apenas está seguindo, enquanto que na verdade tudo é o contrário, né? Na verdade você está o quê? Você está seguindo as providências tomadas pelo cineasta para fazer você mergulhar. Você está seguindo a montagem, as posições de câmera, o comportamento dos atores, a maneira como a luz e a maneira como os sons são construídos. Tudo isso é construção. E tudo isso, né, é um material a partir do qual se faz o cinema. E quando você faz exatamente o movimento de chamar a atenção do espectador para a materialidade do filme e não da realidade a que ele está te remetendo, aí você vai tornando essa superfície mais opaca. Você vê a superfície e não apenas o que está lá. Você não vê através de tudo aquilo que está na tela. Você vê também, ou mais até, as construções. Você vê a montagem, você vê a maneira como a cena se compõe, né? Então, opacidade e transparência são termos limite. Porque isso não significa, e é importante lembrar isso, hein, que quando você está vendo um filme e eu digo que você está no regime da transparência, então você está mergulhando naquele mundo, você está alucinando, você está acreditando que aquilo... Então se um trem vier na tela, você vai sair correndo do cinema porque você está achando que aquele trem é real. Não, nada disso. Existe uma consciência de que você está sentado no cinema e uma consciência de que você está numa sala e uma consciência de que o que acontece na tela não vai atingir você. Não é real. Então é uma janela, é uma ideia de uma dimensão, de uma espessura daquele mundo que está lá, mas você jamais terá... Jamais não, existem casos, né? E são anedotas. Essa história do cara que na primeira exibição dos filmes do Lumière saiu correndo. Isso não é o regime do espectador de cinema. O espectador de cinema, ele compra uma entrada, ele senta lá e ele está afim de ter esse mergulho, mas esse mergulho é uma espécie de desdobramento seu. Você está desdobrado, você ao mesmo tempo está sentadinho ali, sabe que você está sentadinho ali, e ao mesmo tempo você se entrega àquela experiência, né, ficcional e vai, né, como se fosse um devaneio, vamos dizer assim. Mas não é alucinação, não. Se for alucinação, já é um caso que não é bem o da média das pessoas, né? Já é um caso especial.